Olá pessoal do quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C, sou o professor Wesley. Nós vamos então começar outra quinzena aqui, então vamos fazer atividades novas com conteúdo novo. Nas aulas anteriores estávamos trabalhando um pouco sobre o clima e anteriormente trabalhando também sobre o relevo. E agora nós vamos trabalhar sobre a população e sobre as atividades econômicas que ocorrem também no espaço em que vivemos, tá? Então vamos começar a utilizar o livro a partir da página 108. Aqui na página 108 nós vamos ver um pouquinho então sobre as atividades econômicas. O que são atividades econômicas então? Atividades econômicas são aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que geralmente tem o intuito de gerar dinheiro. Nós precisamos de vários produtos no nosso dia a dia, desde o que comemos, o que vestimos, né? E para onde vamos, alguns serviços também que temos, como hospitais, como, por exemplo, a internet que usamos, né? Então, tem que vir de algum lugar, tá? E aí, aqui vai falar no textinho, ó, logo no segundo parágrafo, por exemplo, para a gente ter os nossos alimentos, né, os minérios, para criar animais e assim por diante. Bom, para ter tudo isso que eu acabei de citar para vocês, nós precisamos de uma divisão dos setores da economia. Então, dependendo do tipo de serviço, né, do tipo de atividade, elas podem ser classificadas em três, que é o que nós chamamos de setores, né? Então, ó, temos aqui os setores primário, secundário e o setor terciário. O setor primário, então, ó, são as atividades de agropecuária. O que seria isso? Seria a agricultura e a pecuária. Mais para frente nós vamos ver a diferença desses dois termos aí, o que é agricultura e o que é a pecuária, tá? Falando rapidamente, a agricultura seria a atividade que plantamos, né, que cuidamos da terra, e a pecuária é a criação de animais, tá? E também engloba aqui no setor primário as atividades extrativas, né, que mais para frente vamos entender o que é também. Então, o setor primário é a primeira parte que acontece para a gente ter algum material, né, e desenvolver algumas atividades. O setor secundário, então, que é o próximo, né, o setor secundário são as atividades que estão ligadas à indústria, ou seja, você produz algo no campo ali. Vou citar um exemplo. Por exemplo, você cultiva o milho, planta o milho. Depois você colhe. Então, o milho, ao plantar, a gente está lá no setor primário. Depois a gente pode mandar esse milho para a indústria. E aí a indústria vai colocar o milho na latinha, fazer o milho enlatado, né? Então, como ele já passou pela indústria, a indústria, então, vai ser o setor secundário. Então, um setor vai depender do outro. Tem, por último, o setor terciário. O setor terciário já é onde vai falar aqui no textinho para vocês, ó, que é onde o maior número de trabalhadores do Brasil está nesse setor terciário. O que seria o setor terciário, então? Tá? Setor terciário a gente fala que são os serviços. Voltando no exemplo que eu citei do milho, no setor primário é a plantação do milho, o setor secundário é quando o milho vai para a indústria, é enlatado. E aí o setor terciário é o comércio, ou seja, o supermercado, por exemplo, que vai vender esse milho, tá? E aí isso funciona para quase todos os produtos que nós consumimos, né? Então o comércio principalmente e os serviços, como por exemplo, prestação de internet, né? Telefonia, isso são o setor, está englobado no setor terciário, beleza? Sabendo disso então, você vai responder essas perguntinhas dessa página aqui, a 1 e a 2 por enquanto, tá? A 1 fala, atividade de qual setor se concentra no campo? Qual dessas atividades é o setor primário, secundário ou terciário que fica no campo, nas fazendas? E a 2 fala, qual atividade dessas aqui se concentra mais na cidade? Quais delas aqui é feita mais na cidade, beleza? Então, só responder aqui, rapidinho. Continuando, agora a gente vai falar aqui, ó, sobre a distribuição dos trabalhadores nos setores econômicos, aonde tem mais pessoas trabalhando no setor primário, secundário ou terciário. A gente já pode vir direto aqui para esse gráfico da perguntinha, para a gente ter uma ideia, né? Que vai falar justamente da distribuição dos trabalhadores, de acordo com a atividade econômica. Então nós vemos, por exemplo, aqui o 46.
né? 46% é o vermelhinho. O que significa o vermelhinho? Significa serviços. Então, 46% dos trabalhadores estão aqui na prestação de serviços, né? O amarelinho, ó, 22% estão na produção industrial, ou seja, trabalham na indústria. 18% trabalham no comércio, que é o roxinho, e 14% trabalham na agropecuária, tá? Então, já expliquei para vocês como vocês vão ler esse gráfico. Então, fala sobre onde tem mais pessoas trabalhando. E aí, como que eu sei se é qual setor? Acabei de falar, ó. Por exemplo, se eu pegar o comércio é o setor primário, secundário ou terciário? A gente acabou de ver que o comércio está aqui, ó, o setor terciário, lembra? Então, é só voltar no textinho, ó, que a gente vai saber que, ó, a atividade de comércio é do setor terciário. Beleza? Então vocês vão ler esse textinho aqui também que vai estar explicando e depois vocês vêm para essas atividades. Página 110, vamos falar sobre a integração entre os setores econômicos. Como eu acabei de falar ali atrás, um setor vai depender do outro, não tem como ter só o setor terciário, por exemplo. O setor terciário, então, é o comércio, mas quem vai produzir as mercadorias para chegar no comércio, para ele vender e chegar até a gente, tá? Então, por isso que fala que a atividade industrial ela tem que ter essa integração entre os três setores, o primário, secundário e terciário. Aqui no textinho vai estar explicando para vocês sobre essa integração, mas vou utilizar como base essa imagem para vocês entenderem melhor, beleza? Vamos seguindo aqui então, ó. Então, por exemplo, aqui o exemplo que ele está citando é para a produção do café. Então, ó, o café começa lá no plantio, ou seja, na agricultura, na zona rural. Então, eles plantam e colhem o café. Então, que setor é esse de plantio? O primeiro é o setor primário. Depois, o que tem que ser feito? Aí vem o transporte. Então, o café que ele escolheu, eles transportou para chegar até na indústria. Então, vamos lá. O transporte está ligado a qual setor? O transporte é do setor terciário, que o transporte ele não produziu nada, ele não fez nada, ele só fez um serviço, né? Que é levar o café. Então, por isso que ele é do setor terciário. Então, foi do primário para o terciário, né? E aí depois chegou na indústria, nas fábricas, que as fábricas vão torrar, moer o café, empacotar, certo? Então, ó, chegou na indústria, teve essa transformação, aí já é o setor secundário. Lembra? A indústria faz parte do setor secundário. Depois saiu da fábrica, da indústria, e aí vai ser transportado novamente até chegar no supermercado. Então, o supermercado é o setor terciário, que é o comércio, beleza? Respondam essas duas questões aqui também. Agora a gente já sabe que tem esses três setores da economia e que um depende do outro, eles meio que trabalham junto, né? Tem essa integração. Agora vamos entender o que são as atividades agropecuárias, aqui na página 111. O livro vai começar citando um exemplo, né? Mostrando pra gente a comida que chega no nosso prato. Então tem vários, olhando aqui ó, nesse prato de comida, tem a carne, o arroz, o feijão e a salada, o alface e o tomate, né? Da onde vem então esses produtos até chegar na gente, né? A gente já sabe que passou por esses setores aqui e o primeiro deles foi a agropecuária. A agropecuária é meio que dividido, por exemplo, tem a agricultura e a pecuária junto. Então a agricultura, o que desse prato vem da agricultura? Vem o que é plantado, por exemplo, arroz, feijão e as verduras aqui. E a pecuária é a criação de animais, ou seja, vem a carne. Então a carne que a gente come veio da pecuária, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Vamos ver então sobre a atividade agrícola, que é a primeira parte que eu adiantei para vocês lá. Então o que é agricultura? A agricultura então é a atividade de cultivar a terra, cuidar e plantar na terra, né? Tem até o desenho que vai exemplificar, ó. Primeiro, o agricultor vai preparar a terra, ele vai semear, cuidar, aguar, irrigar, né? E por último ele vai colher o que foi produzido. E aí a agricultura, que no textinho vai explicar pra gente, que vai depender muito do tipo de solo, que é o que a gente estudou lá no relevo, lembra? Então, se for um solo que tem bastante nutrientes, o agricultor vai gastar menos, vamos falar assim, porque ele não vai precisar ficar jogando adubo, né, cuidando muito da terra. A terra já vai ser fértil naturalmente, tá?
Então vai ser mais fácil. Caso contrário, aí os produtores, os agricultores vão ter que adubar a terra e jogar fertilizantes e assim por diante. E é isso que vai estar explicando aqui no textinho para vocês, ó, que os terrenos, por exemplo, nós estudamos sobre o relevo, lembra? Esse lugar aqui da imagem é um terreno montanhoso. Então, ó, se a gente plantasse aqui, jogasse a semente e chover, então a água ia correr e ia levar toda a semente embora, não ia nascer nada, né? Ia criar aquela erosão que nós já estudamos lá no relevo, né? E não ia dar nada. Então eles fizeram algumas técnicas aqui, né? Ó, terrenos montanhosos ou inclinados vai dificultar a prática da agricultura, por isso que eu falei, e também porque vai ser mais difícil, por exemplo, um trator subir aqui para colher se for preciso, né? Então, por isso que tem que usar, ó, algumas técnicas para cultivar dependendo do lugar, tá? Então é isso que vai estar falando aqui. Na página 113, vai falar também que algumas plantas dependem de muita água para crescer, outras espécies também se desenvolvem bem em lugar que tem pouca água, com escassez de água. Outros lugares também, outras plantas, né, depende da temperatura. O que eu quero dizer com isso? Onde a gente quer chegar? Lembra, ó, isso tem tudo a ver com o que nós estudamos sobre o relevo. Nós vimos aqui, ó, sobre o relevo, que não dá para plantar em todo lugar. Até dá, mas aí você vai ter que fazer outras técnicas, ó, vai ter que mudar o lugar, igual eles fizeram aqui nessa imagem. E também o clima, né, que nós estudamos, vai influenciar bastante no tipo de cultivo. Por exemplo, não tem como eu plantar uma árvore que dá fruta, que ela só vive no calor, por exemplo. Ela se dá bem no calor. Você vai plantar ela num lugar muito frio, ela não vai nascer, ela provavelmente vai morrer, tá? Aí tem as perguntinhas aqui, ó. Ela vai falar assim, vamos ler junto a um. João é agricultor e vai comprar um sítio. Observe a tabela que apresenta as principais características de 3 sítios. Ó. Então tem 3 sítios aqui, tem o nome do sítio, ó. Tem um sítio que chama Alegria, um sítio que chama Esperança e um sítio que chama Três Irmãos. E aqui tem as características, ó. Por exemplo, como é que é o solo do sítio Alegria? Ah, é um solo fértil. Como é que é o terreno? O terreno é plano. E como é que é a água? Tem água, é existente. Então, esse aqui ó, seria ó, um lugar bom para ele comprar, ó, porque o solo é fértil, o terreno é plano e tem água para ele usar, tá? E aí que vocês vão ver dos outros sítios. Aí a perguntinha é: em sua opinião, qual desses sítios João deve comprar? Justifique. Qual desses sítios? Ó, o Alegria, o Esperança, ó, o Esperança fala que é improdutivo, é plano e ausente, não tem água. O Três Irmãos fala que é fértil, montanhoso e tem água. Qual desses é melhor para ele comprar? E por quê? Vocês anotem aqui. E a B fala, porque João não deve comprar nenhum dos outros sítios. Então, por exemplo, você vai escolher um que ele vai comprar, né, que é o melhor, que você considerou o melhor. E na B, você vai explicar por que ele não, os outros dois eram ruins. Por quê? Tá? Aí vocês coloquem aqui. Para o próximo. Agora vamos falar sobre plantar, ó, consumir e plantar para vender. Então tem uma diferença da agricultura, tá? Ó, tem agricultura que as pessoas plantam para consumir, ou seja, para comer, se alimentar, e tem um tipo de agricultura que as pessoas praticam só para vender. A gente vai ver sobre isso agora. No Brasil, então, tem vários tipos de formas, né? Tem vários tipos de agricultura. Grande parte da agricultura é destinada para o consumo, vai falar que, ou seja, é feito para as pessoas comerem, do consumo do agricultor. Então, por exemplo, eu moro numa fazenda, eu planto lá uma hortinha para eu mesmo comer, né? Para mim e para minha família comer. Esse tipo de agricultura é onde a gente não tem muitas máquinas, né? As pessoas trabalham com a enxada, com as próprias mãos ali. Então é uma agricultura que as pessoas plantam para eles comerem e sobreviver, ou para vender ali na feirinha, coisa pequena. Esse tipo de agricultura, então a gente chama de agricultura de subsistência, ó, que é a agricultura que tem menos máquinas trabalhando, né, e é mais utilizado para as pessoas sobreviverem, não para vender e ganhar dinheiro. Já tem a agricultura, então ó, aqui tem um exemplo da fotinha da agricultura de subsistência, ó, que é uma hortinha pequena que esse agricultor ele vai utilizar provavelmente para ele comer e sustentar a sua família. E tem a agricultura, que é essa da foto aqui de baixo, que é a agricultura comercial. Ó. Então a agricultura comercial, então já vai ter o emprego de tecnologia, vai ter as máquinas trabalhando, vão ser áreas de monocultura, ou seja, o tipo de cultura de propriedades vai falar que é
monocultura porque planta um tipo de coisa só, um tipo de produto. Por exemplo, planta vários hectares só de algodão, só de soja. Já na agricultura, não. Aqui a gente vê que o carinha, ele plantou vários tipos de hortaliças, né? A gente vê, ele planta almeirão, planta alface, planta repolho, planta couve, que parece aqui, né? Tá? Então, tem esses dois tipos de agricultura que são diferentes. E aqui nessa página 115 nós vamos ver sobre a agricultura brasileira. E aí vocês vão ter que ler o mapinha igual nós já aprendemos, né? Espero que vocês tenham aprendido. Então aqui tem sobre o que é o mapa, né? Vai falar sobre os principais produtos agrícolas, né? Os que tem no Brasil. E aí como eu vou saber? Você vai olhar o desenho, né? E olhar aqui na legenda, ver onde tem plantação. Então se eu perguntar assim, por exemplo, que tipo de plantação tem no Acre? Aí beleza, ó, o Acre está aqui, ó, AC. Que tipo de plantação tem? Aí você vai olhar a figurinha, ó, tem um milho aqui. Aí você vai saber que é milho, né? Se você não souber o que é a figurinha, é só olhar aqui na legenda, né? Tem essa outra figurinha. O que é essa figurinha ali? Deixa eu até apagar porque ficou ruim de ver. O que é essa outra figurinha aqui então? Aí você procura ela aqui. Ó, achei, é mandioca. Então, beleza, então no Acre também tem plantação de mandioca. E por último tem outro desenho aqui. Aí você vai olhar que desenho é aquele aqui e colocar o nome, tá? Então sabendo disso, ó, aí você vai olhar e tentar responder as atividades 2, 3 e 4. Por exemplo, ó, vou ler a 4 só para vocês terem uma ideia, ó. O arroz com feijão é o prato típico da culinária brasileira. E pergunta assim, ó, quais unidades federativas produzem cada um desses alimentos? Você vai olhar, que estados, unidade federativa é estado, que estados que produzem arroz e feijão? Então aí você vai olhar, por exemplo, olha aqui, o Amazonas, ó. Lá no estado do Amazonas tem plantação de arroz ou feijão? Não tem, né? Tem, ó, abacaxi, mandioca, mamão, parece aqui, né? E o açaí, mas não tem arroz e feijão. Então você vai colocar na 4 os estados, unidades federativas que têm plantação de arroz e feijão. Agora nós vamos falar, a gente falou sobre a agricultura, que é a plantação, né? Cultivar a terra, cuidar da terra e assim por diante, igual nós vimos. E agora nós vamos trabalhar sobre a pecuária. Bom, a pecuária, então, é a atividade de criação e reprodução de animais para fins comerciais, ou seja, para vender, né? Então, a pecuária, através da pecuária que nós temos a carne, o leite, o couro, o ovo, o mel e etc, tá? E assim como a agricultura que nós estudamos, a pecuária também vai produzir matéria-prima, né, que vai ser mandado para as indústrias para criar alguma coisa. Por exemplo, você cria o boi para depois mandar para o frigorífico e ter a carne, né, até chegar no açougue para a gente comer, ou o couro para fazer uma bota, uma jaqueta, alguma coisa do tipo, tá? E aí, a pecuária, então, é a criação de vários tipos de animais. Então, quando a gente fala a pecuária, geralmente nós pensamos que é só criação de boi, mas não é. Dependendo do tipo de animal que é criado, vai ter um nome diferente. Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, o gado bovino é a criação de bois e vacas, o gado suíno é a criação de porcos, o gado caprino é a criação de bodes e cabras, o gado ovino de carneiros e ovelhas, aí tem o bufalino que é búfalo, asinino que é de jegues e mulas e asnos, e equino que é cavalos e éguas. Tem também, que é considerada agricultura, a avicultura, que é a criação de aves, e a apicultura, que é a criação de abelhas, tá? Também faz parte das atividades da pecuária. E na pecuária também, eu tenho a pecuária que a gente chama de intensiva, que é o gado é criado confinado e se alimenta de ração ou de pastagem cultivada, ou seja, é intensiva, é no sentido ali de querer criar e engordar o mais rápido possível, né? Para engordar e vender rápido, tá? Então, nesse tipo de pecuária são utilizadas as técnicas modernas de criação, né? O leite e a carne são os principais produtos obtidos através dessa pecuária intensiva. E tem a pecuária extensiva, ó, intensiva e agora a extensiva, tá? Onde o gado é criado solto em grandes áreas e se alimenta só da pastagem. Em geral, a pecuária extensiva não são utilizadas muitas técnicas modernas. Então, a pecuária intensiva
é quando o gado é criado ali com ração, né, num lugar fechado, para engordar mais rápido. E a extensiva já é essa que a gente cria no pasto, deixa solto, o gado vai comer só o capim, né? Então vai demorar um pouco mais para engordar. E aqui é a mesma coisa, ó. A gente viu ali atrás o mapa sobre os principais produtos agrícolas do Brasil e agora vamos ver os principais produtos, ó, os rebanhos, ou seja, os principais criação de gados do Brasil. E é a mesma coisa, você vai olhar a figurinha, ó, onde tem um boizinho, ó, significa que é criação de gado bovino. Então, se eu olhar agora o exemplo que eu dei do Amazonas, aqui do estado do Amazonas. Então, o estado do Amazonas tem criação de gado bovino? Tem. Tem mais o que? Aí você vai ver, esse boizinho branco é o que? Criação de bufalinos, de búfalo. E esse outro aqui, galináceos, que é aquilo que a gente falou da avicultura, né? Criação de aves, tá? Então, é o mesmo sistema de leitura de mapa, tá? E aí vocês vão olhar esse mapinha e responder A, B, C e a D aqui também, tá? A D, que é um pouco maior, você vai colocar onde tem criação de búfalo, em que estado, a unidade federativa é estado. Então, que estados tem criação de búfalo? Você vai olhar todos os estados aqui e ver, colocar aqui. Por exemplo, tem criação de búfalo no Amazonas que eu falei? Tem um boizinho branco. Você vai colocar aqui, no estado do Amazonas, que é o AM, tem criação de búfalo. Mas em qual? Tem no estado de Roraima, tem? Não tem, ó, só tem criação de bovinos, né? Então, vocês vão vendo isso daí, tá? Não pode esquecer, ó. Depois, bodes e cabras aqui, ó. Onde tem criação de bodes e cabras? Eu vou olhar aqui, ó, caprinos, tem esse símbolo, né? Onde tem? Aqui tem? Não tem. Você vai achando, bom, acho que vocês já entenderam, né? Vai achando o desenho e olhando o nome do estado, beleza? Vamos para a próxima. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a agricultura comercial. A agricultura comercial, esse textinho está falando de aquela agricultura que é extensiva, né? Aquela agricultura que tem bastante uso de máquinas e assim por diante, ó. E aí, como eu falei, esse tipo de agricultura comercial, eles praticam a monocultura. A monocultura, então, é quando plantam uma coisa só. Aqui no caso, ó, planta só cana de açúcar. Se você olhar na imagem, tem uma área muito grande só de plantação de cana de açúcar ou só de soja. E aqui tem as características, né? Ó, por exemplo, então a agricultura comercial, elas praticam a monocultura. Geralmente são feitas são feitas em grandes propriedades, né? Grandes fazendas. Utilizam técnicas modernas de cultivo, né? E máquinas, bastante máquinas, tratores, colhedoras e assim por diante, né? Vamos lá então, vocês vão ler esse textinho e responder as questões a seguir sobre esse textinho aqui, tá? Aqui, ó, a 4 e a 5, vou explicar para vocês, é aquilo que a gente trabalhou, ó. Tem a agricultura comercial, que nós já estudamos, que eu expliquei. Então, vocês vão fazer a 4, ó, agricultura comercial, o destino da produção. Para que é a produção na agricultura comercial? Será que é só para o dono do lugar comer a plantação? Só para ele se alimentar? Para que é? Aí você vai colocar aqui. O sistema de cultivo, o que é isso? Sistema de cultivo é para vocês falarem se é monocultura ou não. Você vai ver o tipo de cultivo, como eles fazem a plantação. O tamanho da propriedade, é grande ou pequena? Os procedimentos, as técnicas, a gente pode chamar de técnicas modernas ou técnicas mais simples, rudimentares de cultivos, né? E assim por diante. O tipo de trabalho, aqui é o trabalho, se é o trabalho, por exemplo, remunerado, assalariado, que eles pagam, ou se é o trabalho familiar, que as próprias pessoas da família trabalham, tá? Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que o vídeo ajude vocês a responder. Além de ver o vídeo, também leiam o textinho e olhem os mapas com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Ok? Beleza, então? E até a próxima. Qualquer dúvida é só entrar em contato.